noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Felizes com o Senhor Jesus? Eu também estou muito feliz, quero agradecer agora, né, a cada um de vocês, pelo arraial ontem, só aconteceu porque vocês são demais. Vocês são demais, a Rede Celeste, a Rede Azul Marinho, a Rede Vermelha e Amarela, a Rede ID, a Rede ID Kids. Vocês são demais. Vocês fizeram essa festa ser linda, porque vocês são demais. Né? Muito obrigada. Eu estava preocupada, né? Porque dessa vez, o ano passado, terminou o Comes e Bebes muito rápido, lembra? Vocês lembram? Todo mundo ficou desesperado, porque acabou o pastel, não sei o que. Aí tivemos a reunião, vamos investir no Comes, investe no Comes. E aí o povo, não, pastor, por que faltou isso? Por que faltou aquilo? Os líderes, que sempre estão ali. E, então tá, então vamos investir mais nessa área. Queridos, teve uma hora que eu falei, meu Deus, aquele monte de comida. Eu comecei a ficar desesperada. E o Marcos passou por mim, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. E aí chegou o irmão, né, o esposo da irmã Rosana, e ele falou, pastora, a senhora está com uma cara de cansada, mas eu não estava com cara de cansada, era preocupada mesmo, porque eu falei, Senhor. E aí começou a chegar o povo, glória a Deus, né? E aí foi tudo para a glória do Senhor Jesus. Vendeu tudo, irmãos? Fala aí, líderes. Vendeu caldo, vendeu pastel, curau, milho. Gente, que coisa linda aquilo. Curau, milho, tem mais uma outra coisa que eu esqueci? Pudim de milho, não, tem mais um. Cuscuz, arroz doce, canjica. Eu falei, gente, que coisa linda. Maravilhoso, tudo lindo. Parabéns, vocês são demais e que o ano que vem nós possamos fazer uma maior e mais linda ainda. Amém? E que possamos ganhar vidas para Jesus dessa forma, amém? Glória a Deus. Né? Começa a nossa campanha hoje, né? Foi dar o início, e assim, né? Vocês sabem, né? Dá o início, o pontapé, as coisas começam a acontecer, né? Você já não dorme à noite, né? O vizinho, né? Engraçado que na semana retrasada, a Selma comentou que ela não dormiu com o vizinho com música. Eu falei, graças a Deus eu não tenho esse problema. Gente, não dormi a noite inteira. Parecia que a música estava na minha cabeça, como se fosse um martelo, uma dor de cabeça. Eu falei, Senhor Jesus. E hoje eu estava de jejum, mas Deus é tremendo, né? Quando você confia no Senhor, e eu coloquei diante do Senhor, entrei em jejum. No período que eu estava de jejum, não senti nada, queridos, mas quando acabou o horário que eu coloquei diante de Deus, eu comecei a ficar tonta, com dor de cabeça de novo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui olhar no relógio, eu tinha, né, terminado o meu tempo de jejum. Então, eu vejo que Deus é fiel. Quando você coloca as coisas diante do Senhor, você coloca o seu propósito, você não passa mal, nada acontece, porque Deus é fiel. Amém? Então, dá início à nossa campanha, a nossa mensagem, na verdade, é uma mensagem introdutória de libertação, né? Da nossa 7ª semana de libertação. A partir de domingo que vem, começa, né? Pegando mais firme ainda nessa campanha. Então, hoje, como o pastor está trabalhando, ele deixou para que eu desse a iniciar a campanha com essa palavra, né? Então, nós vamos falar de libertação. Libertação vem do grego, né? Solteiro, que significa livramento, salvação. E a nossa palavra-chave, lá, o texto básico, é João 10:10, né? A palavra do Senhor diz que o ladrão, né? Ele vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha vida plenamente. Amém? Essa é a nossa palavra de introdução, que o diabo ele veio com essa função, queridos. Mas o nosso Deus enviou Jesus para nos dar vida. Ele veio para nos salvar. Né? Jesus, ele é rei. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é poderoso, ele é majestoso, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o príncipe da paz, ele veio para nos libertar. Amém?
Eu tenho que crer tudo isso em Jesus para mim ser liberto. Eu tenho que crer que o Senhor Jesus veio me restaurar, que o Senhor Jesus é o meu rei. Quando eu tenho Jesus como meu rei, eu sou servo do Senhor Jesus, amém? E o servo obedece a sua palavra, amém? Então, as obras de Jesus e de diabo são antagônicas, inversas, né? Jesus salva, o diabo mata. Jesus liberta, o diabo rouba. Jesus restaura e o diabo destrói. Então, as obras dele, né, eles são inversas. Então, nós temos que entender que Jesus, ele veio nos salvar, nos libertar e nos restaurar da obra de Satanás e seus demônios. Quando eu tenho essa convicção no meu coração, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? O objetivo de Satanás na terra é matar, roubar e destruir as pessoas. Ele é astuto. A gente sabe que Satanás, ele trabalha no silêncio. Satanás é capaz de sentar 25 anos e esperar você vacilar. Nós não somos capazes de parar 15 minutos para amar e adorar o Senhor Jesus. Mas ele é paciente, porque ele é astuto. Viu? Ele é assim. Então, nós temos que entender que Satanás, ele é inteligente. Ele é conhecedor da palavra, muito mais do que muitos crentes. Ele conhece a palavra. Ele conhece cada vírgula da Bíblia. Ele tem estratégias. Satanás, ele tem estratégias malignas para escravizar as pessoas na prática do orgulho, da prática do individualismo, do julgamento injusto, da inveja, da traição, da acusação, da fofoca, da calúnia, da crítica, da rejeição, da amargura, impaciência, falta de perdão, cobiça, depressão, mentira, avareza, inquietação, nervosismo, incredulidade, angústia, gula, glutonaria, sexo ilícito, sede de vingança. Ele impede que as pessoas sejam salvas, libertas e restauradas. Então, Satanás, ele tem, né? Ele escraviza as nossas vidas nessa área. Ele nos aprisiona, ele nos deixa acorrentado. Às vezes ele nos leva a calabouço do nosso eu. Como assim? Mas eu tenho Jesus. Mas se nós demos brecha para ele, porque é isso que ele quer, apenas uma brecha, para nos levar à destruição. Vocês estão entendendo? A maior libertação começa dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Eu posso ser liberta em tudo aqui que eu colocar diante de Deus, quando começar dentro de mim. Então eu tenho que ter essa convicção, que eu preciso ser liberta do meu próprio eu, das minhas próprias vontades, do meu achismo, do meu orgulho, da minha inveja, da minha mentira, tudo meu, tá vendo? Então, eu tenho que ter a convicção que a maior libertação começa dentro de mim. Como que eu tenho essa libertação? Com a verdade. Quem é a verdade? A verdade está aqui. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a justiça. É a palavra de Deus que nos salva, que nos liberta de nós mesmos. É a palavra. Então, a palavra que é a verdade da vida, que é Jesus que vai nos libertar. A campanha, os pastores, os ministros, o jejum, o propósito, é ferramentas para nos auxiliar, para nos ajudar a nós enxergarmos
O que eu preciso fazer para ser liberto em Cristo Jesus? Os pastores são uma bênção, mas se nós não tivermos Jesus como nosso maior libertador, eu não vou ser bênção para ninguém. E ninguém vai ser bênção para ninguém, queridos. Porque Jesus é o libertador, é a verdade, é a vida. Eu tenho que ter a convicção que Jesus tem que me libertar. A luz do Espírito Santo tem que entrar dentro de mim, na escuridão do meu eu, do meu orgulho, da minha prepotência, e jogar a luz do Espírito e me mostrar, é aqui que você precisa ser liberto. Você está preparado? Porque daí então começa a grande libertação. Quando eu me liberto da mentira, do orgulho, das minhas razões, das minhas críticas, de tudo aquilo que eu falei, né? Tem uma coisa aqui que as pessoas são muito, hoje, acredito que as pessoas têm que se libertar da rede social também, queridos. Porque elas estão presas na rede social. Às vezes o Facebook parece um muro das lamentações. Vai jogar tudo lá, vomita no Facebook. Coisa feia, queridos. Sabe para quem que você tem que contar os seus problemas? Para Jesus. Ele é o conselheiro, príncipe da paz. Viu? Quer o maior conselho para você ser bem-sucedido? Chame o Senhor Rocha. Jesus, a rocha eterna. Esse é o doutor, o mestre, o doutor da minha alma, o Senhor Rocha. Chama Ele que Ele liberta a sua alma, liberta o seu ser, liberta você de você mesmo. Então, Jesus tem que ser o nosso libertador, queridos. Amém? Quem precisa ser liberto? Todos seria a resposta mais correta, porque a palavra de Deus diz em 1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores, sem exceção. Diante de Deus não existe ninguém puro e ninguém santo. O único foi Jesus. Mas nós carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Nós necessitamos de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda nessa área, porque sem Ti eu nada sou. Nós temos uma dificuldade de reconhecer os nossos erros diante de Deus, para Ele poder nos libertar e nos curar e nos sarar. Esta é a maior libertação. É chegar diante do Senhor e dizer: sou pecador, Jesus. A Tua palavra diz que eu sou pobre, cego, eu sou pó da terra. O pozinho mais sujo que tem na face da terra sou eu, Senhor. E eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me lave com o Seu sangue. Eu preciso que o Teu Espírito Santo traz luz dentro do meu ser e me liberta e me salva, Jesus. Porque, queridos, nós precisamos ser libertos todos os dias. Todos os dias. Nós somos rodeados de tantas coisas que nos prendem, que nos acorrenta, que nos leva para longe de Deus. Quantas coisas, pensa, quantas coisas te impede de deixar você mais próximo de Deus? Pense agora. A televisão, o celular, o trabalho, o meu pecado, eu não sei. Mas olha só, aquilo que você pensou é aquilo que te leva para longe de Deus, que te acorrenta, que te aprisiona, para você não ser ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Uma pessoa liberta, curada,
para ser um agente de milagre dele aqui na terra. Porque quando nós somos libertos, quando nós somos transformados, nós começamos a ser agentes de milagre. Porque as pessoas olham para você e falam assim: poxa, o que está acontecendo com a pastora Lidiane? Ela mudou. Meu Deus, eu quero ser como ela. E começa a ir procurar, começa a saber o que está acontecendo. E lá atrás, por que ninguém me procurava? Por que ninguém me perguntava? Você não tinha a luz de Jesus na sua vida, por isso. Você achava que brilhava, mas sem Jesus você não brilha nada. Nós precisamos de Jesus para ter a luz dele em nossas vidas. Para ser um farol para aqueles que estão perdidos. Aleluia. Então a palavra diz que nós somos pecadores. Todos nós. E completa ainda em 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Então, eu preciso entender que quando eu cometo um pecado, eu preciso entender que eu preciso de Jesus, né? E quem comete o pecado, ele é o quê? Está como o diabo. Está no mesmo degrau, no mesmo nível, na mesma condenação. Mas quando eu tenho Jesus na minha vida, quando eu começo a buscar na fonte dele, da água da vida, e lavo a minha alma, a minha mente, a minha vida diante do Senhor, eu sou transformada e limpa pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque eu sou nascido de Deus, e o Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é tão difícil, querido, quando as pessoas, né, começam a frequentar a igreja. Alguém vai se identificar aqui, porque eu sei, porque eu fui assim. Você começa a frequentar a igreja e você começa a ouvir, né, a palavra de Deus. Mas você fala assim: mas eu sou assim, mas não sou assim. E não consegue enxergar os pecados que estão dentro de você. Não consegue enxergar. Sabe por que você não consegue enxergar? Quando você não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Espírito Santo não habita ali ainda. A casa ainda está vazia. Então o Espírito Santo, ele não está ali para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando eu confesso, recebo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e reconheço Jesus como meu Senhor, e começo a submeter a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida, aí começa a vir à tona dentro de mim, tudo que é ruim, tudo que Satanás me prendeu há anos, e eu começo a enxergar a palavra de Deus como luz e libertadora para o meu ser. Entendeu? Então, quando eu não confessei ainda Jesus, enxergar. Mas quando eu confesso o Senhor, o Espírito Santo, que é verdade, me convence. O Espírito Santo, que é o meu amigo consolador, me convence. E eu vou para junto dele. E eu começo a buscar nele. E eu começo a confessar os meus pecados. O meu orgulho, a minha arrogância. Porque esse pecado ninguém vê. Ninguém vê. Nós estamos presos nesses pecados. E ninguém vê. Mas você sabe que você tem. Existe 3 níveis de libertação. Libertação do nosso espírito. No momento em que nascemos de novo, são feitos pelo Espírito Santo. Aquilo que eu falei. Quando eu confesso Jesus, a obra do Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida.
né? Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, e nos desejavam da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a Bíblia diz que antes de eu ter Jesus na minha vida, antes do Senhor me aceitar, né, como filha, e eu reconhecer Ele como Pai, em primeiro lugar eu tenho que reconhecer Ele como Pai. Tem pessoas que têm essa dificuldade, queridos, também. Que você seja liberto, viu? Nesta campanha, em todas as áreas da sua vida. Reconhecer Deus como Pai. Tem pessoas que têm uma barreira. Coloca uma muralha. Deus é Deus, Ele não é meu Pai, Ele é o seu Pai. Ele é o Paizinho amado. Quando eu reconheço que Deus é o meu Pai, que eu sou filha do Rei, as coisas mudam na minha vida. As coisas mudam. E tem pessoas que têm uma grande dificuldade de falar: Paizinho querido, eu te amo, me ajuda. Quem tem pai, querido, tem tudo. Abraça ele, beija ele. Na hora da dificuldade, ele está ali, né? Eu sei porque assim, eu posso dizer que eu vivi até os 16 anos com minha mãe, né? E depois com os meus sogros. Então assim, eu posso dizer que meu sogro é meu pai, porque eu fui para a casa dele adolescente, né? E tudo que a gente precisava, quem nos socorria? Meu sogro. O meu sogro, ele é o pai, o meu pai, pai do Marcos. É ele, pai da Meire. Quem te socorria? Quando no perigo, quem te socorria, Meire? Meu pai, né? Pai. Deus é o nosso paizinho. Seja liberto, meu filho. Chama ele de paizinho, querido, amado, meu. Para você ser liberto, para você ser cuidado por ele, para você ser protegido por ele. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer tantas coisas, porque eu acredito que vai ser diferente, pastor, essa campanha. Vai ser diferente, porque eu estou em busca de libertação dentro de mim. Eu espero que vocês também, porque quando nós somos libertos, a glória do Senhor vem. Olha, o rio de Deus vem sobre nós e começa uma transformação na igreja, nas ruas, na vizinhança, por onde a gente passa. O Espírito Santo começa a mover as águas e começa a ter salvação. E é isso que Deus quer, que as pessoas sejam salvas, libertas pelo poder da cruz em nós. Aleluia. É Jesus. Deixa eu correr aqui, Jesus. Em João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, antes eu não tinha Jesus, então a minha carne tinha as minhas vontades, os meus desejos. Hoje eu sou nascida pelo Espírito Santo e eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo: mortifica a minha carne. Não deixa o meu eu saltar. Nós somos nascidos pelo Espírito e nós dependemos do Espírito Santo para esta obra acontecer em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Pastor, só queria estar aqui agora? Queria estar em casa assistindo. A gente estava falando ontem, né? Podia ter um culto de manhã, como nos Estados Unidos, em muitos lugares é pela manhã. O domingo tá em casa, de boa, tal. Mas nós estamos aqui porque nós somos nascidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos move a estar aqui, glorificando o nome do Senhor. Mas muitas pessoas não estão aqui, queridos, porque o Espírito Santo de Deus não consegue fazer a obra. Não que ele não tenha, mas ele não permite que a obra aconteça na vida dele.
E você tem que deixar o Espírito Santo reinar em sua vida. Amém? O nível de libertação da alma. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Então nós temos que entender que nós temos cada dia, nós estamos rodeados de testemunha, nós estamos às vezes embaraçados no pecado. Ai, mas como assim? Não, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que você é mesmo? Deixa eu tomar uma água aqui. Será que eu sou mesmo? Às vezes eu falo brincando, né? Já virou, né, um jargão. Estrunchar um. Às vezes dá. Às vezes é sério. Às vezes é sério. Né? Mas aí, né, que se fosse meu filho, eu falo, né? Se fosse meu filho, que nem o Anderson. Ô mãe, essa é engraçada, né? Porque até hoje, querida, de vez em quando me dá louca. Mas é meus filhos, né? Mas é de mãe. Olha, você quer saber? Para de encher meu saco todo mundo. Pega os seus filhos, vão para casa de vocês, que eu já estou de saco cheio. Vai. Já deu, já. Vai, pega todo mundo, pega a bagunça de vocês e vai embora. Posso fazer isso com os meus filhos, né? Porque eles são meus filhos, amanhã eles estão me amando da mesma forma, estão na minha casa enchendo meu saco de novo. Mas com a igreja eu não posso fazer isso, né? E eu faço, de vez em quando, isso com o Anderson, quando ele me enche muito meu saco, eu boto ele para correr com os filhos dele. Aí as crianças vão chorando, eu não quero, você vai! Né? Agora eu falo para a Viane, pega a sua Bela e vai embora. De vez em quando ela também fica lá em casa, ó, já deu. Pega a sua Bela e vai embora. Aí então assim, né? Às vezes nós estamos assim, né? Presos ainda. E nós temos que entender que Jesus veio nos libertar. Glória a Deus. Ele me libertou e eu tenho que entender que eu sou liberta pela cruz e que às vezes eu tenho que ir para a cruz. Jesus me ajuda. E olha, ir para a cruz dói. Quando você fala assim, eu vou para a cruz, estou na cruz, querido, dói. A mesma coisa quando você fala assim, né? Ai, sou barro e estou na mão do oleiro. Ih, querido, há um processo longo do oleiro com barro. Não é de um dia para a noite, não é em uma hora tá pronto, não. O processo às vezes leva anos, 1 ano, 2 anos. Se realmente você se dispor a ser barro, ele começa a trabalhar no mais profundo, o mais profundo do seu interior. E aí as coisas começam a acontecer, porque ele é oleiro e ele não desiste do barro jamais. Se fosse eu, o barro começasse a quebrar muito na minha mão, eu já ia falar, para de me encher meu saco, já largava ele lá, endurecia, ia ficar ali uns 5 anos jogado, depois eu ia olhar para ele, ai meu Deus, comecei isso, aí eu vou lá de novo. Mas como é Deus, soberano de todas as coisas, Ele não desiste de mim e de você, aleluia. Glória a Deus. Queridos, isso é um processo de libertação também. Então, nós temos que reconhecer Jesus, né, aqui na nossa alma, que nós precisamos do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 10, 4-5, diz assim: todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, eu começo o processo de libertação da minha alma quando Jesus, que é, né, a pedra, e começa a jorrar a água do Espírito em minha vida,
Ele começa a fazer o processo de libertação na minha vida. E eu entendo que Ele vai curar a minha alma. Porque na minha alma, queridos, é que guarda só os lixos. A alma é o lugar do lixo. A raiva, o rancor, o ódio, a vingança, o orgulho, a soberba, a vaidade. Pode me ajudar aí, gente? A falta de paciência, a ira, a contenda, a mentira, a mágoa, a falta de perdão, a gula. A alma é o lugar do lixo. E se Jesus não estiver como pedra na sua vida, jorrando, não vai ser limpa a sua alma e você não vai ser liberto. Entendeu? Eu preciso entender que Jesus, Ele jorra a água limpa do trono do Pai na minha alma, aonde tem todos os lixos e onde eu sou liberta. O nível de libertação de enfermidade física, lá em Lucas 13, 10 ao 17, é bem longo. Eu vou falar só um pedaço, né? E ensinava no sábado numa da sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou. E glorificavam a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar? Nestes, pois, vindo para ser curado, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não o leva a beber, e não convinha soltar desta prisão? No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás aprisionava. Queridos, aqui foi um processo de libertação. Há 18 anos essa mulher era enferma. Ali havia, né, algo que deixava ela curvada. E, engraçado, ela, nesse texto a gente não vê, né, ele estava ensinando. E Jesus com o seu olhar, que eu falo que é o olhar de compaixão, que a igreja precisa aprender a ter esse olhar, compaixão. E Jesus vendo ela naquela multidão, porque a Bíblia diz que ele pregava para a multidão, amém? E aí ele a chamou e disse: mulher, ser curada. Ela não o buscou, ela não clamou, ela estava no meio da multidão e Jesus viu como ela era oprimida pelaquela enfermidade. Talvez desprezada, triste, abandonada. E Jesus, com o olhar de compaixão dele, a libertou. Trouxe uma cura na sua vida. Ele foi questionado. Mas, né, como ele é o mestre, ele já deu logo uma estrunchada naqueles hipócritas, né? Que eu sou que nem João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras. E aqui Jesus fala, hipócritas. E é verdade, às vezes nós estamos dentro da igreja e tem pessoas que estão enfermas e nós não conseguimos ter compaixão como Jesus. Somos tão frios como aqueles homens, não temos misericórdia. Precisamos aprender com Jesus, ter olhar de compaixão que traz libertação e que traz cura. Aleluia. E Jesus a curou. Jesus, ele é o centro da nossa libertação. Qual que é o centro da minha libertação? Se chama isso aqui, ó, cruz. A cruz é o centro de tudo. Também nela Cristo levou todas as maldições.
Por ela que nós somos curados, sarados, libertos, salvos, restaurados. Nós somos tudo na cruz de Cristo. É pela cruz que Jesus levou que nós somos curados e libertos. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Esse texto que nós lemos está claro quando diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque tratamos de tema quebra de maldição, né? Então Ele levou sobre si. Todos os nossos pecados, toda a nossa maldição. Mas se Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as maldições na cruz, por que ainda precisa fazer campanha para a libertação? Acendeu um ponto de interrogação? Porque nós somos orgulhosos, não somos libertos de nós mesmos e precisamos reconhecer diante de Deus a soberania dele. Precisamos reconhecer que pela cruz que eu sou salvo, que eu sou liberto, que eu sou restaurado. É pela cruz. Eu preciso confessar os meus pecados. Porque tem pessoas que guardam o seu pecado como se fosse um bichinho de estimação. Cria ele dentro dele. O pecado da mentira. A pessoa não consegue falar a verdade. Vai contar uma história, uma mentira. Conta uma história, uma mentira. É um bicho de estimação. Sabe que bicho é esse? Demônio. Você precisa ser liberto. Você precisa falar a verdade. Doa quem doer. A verdade tem que prevalecer. Jesus é a verdade. Ele é a vida. Ele é a luz da sua vida. E você precisa ser liberto. Ai, mas o que mais? Tem pessoas, querido, que adquire dívida, não consegue se libertar do carnê da Casas Bahia. Santo Deus. Acaba um, tem o outro. Acaba um, tem o outro. Eu preciso. Você nem precisa, mas você tem a dívida. Você precisa ser liberto. Jesus precisa mostrar para você que você não precisa. Você tem. Você não precisa de mais uma dívida. Querida, é dívida. Viu? O que é necessário, é necessário. O que não é necessário, não é necessário. Mas tem pessoas que não conseguem ficar com o nome limpo um ano. Pior de tudo, né? O pior. Porque adquire a dívida, não consegue pagar, e aí dá o quê? Dá mal. Vai o nome ficar pendurado. Então, querido, você não precisa de dívidas. Não precisa ter mais uma coisa. Você precisa orar a Deus, pedir direção para Ele, o que é necessário, o que não é necessário. Uma área que eu preciso ser liberta na minha vida, talvez, e não consigo enxergar. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe a pastora hoje aqui para falar isso para mim. Porque eu não tenho dívida, querido. Então, receba, em nome de Jesus. Você não precisa ficar comprando. Ai, agora eu vou te sujar. Ai, a Boticário. Ai, a não sei o quem. Ai, não sei mais quem. Ai, a mulher do Acute. Porque a mulher do Acute bateu no meu portão. Ela falou, hoje eu não quero. Pronto. Ai, porque a mulher da bala. Ah, porque a mulher do não sei o quê. A mulher da Tapoé. A mulher do Avon. A mulher... Ixi, Jesus. Mulher do bolo, lead cake. Ai, Senhor, seja liberto em nome de Jesus, querido. Precisamos nos libertar. Aleluia. Vamos lá. Ô, Jesus, até me perdi aqui. Tapoé, né?
Cristo nos resgatou da maldição, querido. Nós somos libertos dos nossos pecados, da nossa enfermidade, né? Jesus levou na cruz a nossa enfermidade. Jesus, mas eu preciso confessar os meus pecados. Preciso confessar, e quase que eu, né, aqui na brincadeira, deixo passar. Eu preciso confessar. Senhor, me livra. Eu minto, Jesus. Reconheça diante de Deus, querido. Não quero que ninguém venha confessar aqui para mim, não, que eu não sou padre, não. Confesse para Jesus. Jesus, eu sou uma mentirosa. Senhor, me cura, me liberta, me restaura. Eu não quero ser assim, eu quero ser verdadeira. Senhor, eu sou uma pessoa que tenho dívida. E a sua palavra diz que nós não podemos adquirir dívida. Então, Senhor, me ajuda a não ter carnezinho de A, de B, de C, de... Não quero, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser liberta, Senhor, do meu orgulho, porque às vezes eu estou tão ruim, que as pessoas perguntam, tudo bem? Está uma porcaria a minha vida, mas eu falo que está bem, porque eu sou orgulhosa. Eu não tenho coragem de falar, ora por mim, porque, olha, eu estou precisando de uma oração. Eu sou orgulhosa. Eu tenho que reconhecer diante de Deus, me ajuda, Senhor, me liberta. Me perdoa. As nossas enfermidades foram levadas na cruz, mas precisamos nos apropriar disso. Da mesma forma, a maldição, Cristo já levou na cruz e necessitamos de nos apropriar disso. O fato é que muitos crentes estão não mais completos na ignorância quanto a Cristo. Se fez por Ele na cruz. E muitas pessoas que não tomam posse da sua cura, da sua libertação, porque não entende o processo da cruz, não lê a palavra. Vai lá em Isaías, que você vai entender o que Jesus fez por você. Eu preciso entender, crentes precisam entender que vocês são curados pela cruz. Vocês lembram quando veio o pastor de Santarém? Com aquele pastor, senhorzinho. O que ele fez aqui? Vocês lembram? Foi algo sobrenatural. Muitas pessoas foram curadas de coluna. Vocês lembram? Acho que vocês estão esquecidos. Foram curadas de cura. Mas o que ele fez entender? Que pela cruz eu sou curada. Então seja curada em nome de Jesus, porque o Senhor, pelas suas pisaduras, me curou, me restaurou. Foi isso que ele falou. E eu tomei posse e eu fui curada. Quantas pessoas tomaram posse? Tome a posse da palavra, que é libertadora. Então, queridos, nós como cristãos, às vezes não tomamos posse da palavra. Ignoramos a palavra. Procuramos prosperidade. Esquecemos que precisamos ser curados, transformados e libertos em nome de Jesus. Você vai ser próspero, querido, em um lugar que se chama um novo céu. A sua rua vai ser rua de ouro. O seu muro vai ter as mais lindas pedras. E se você investe no reino de Deus, você terá um palácio. Amém? Se você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, naquilo que o Senhor propôs no seu coração, não é no meu, nem do pastor Leonardo, nem do pastor Marcos, mas no seu coração, você terá uma mansão no reino celestial. Aleluia! Aleluia, queridos. É assim a palavra de Deus. Eu posso viver bem aqui? Claro! Porque a Bíblia diz que quando eu tenho Jesus como Senhor, as bênçãos correrão atrás de mim. Não as dívidas, mas as bênçãos. Viu? Né, pastor? As bênçãos correrão atrás de mim. Se você canta isso, tem que ser uma verdade na sua vida. Tem gente que canta aqui em cima e vive uma mentira aí embaixo. Boa, viu, pastor? O Espírito Santo é lindo. Aí, tá testificando na aula do pastor, tá vendo, levitas? Segura agora que é com vocês. Eu
Nem conversei nada com o pastor. Queridos, se você louva aqui em cima uma coisa e vive outra coisa na sua casa, você é um mentiroso. Você precisa de libertação. Porque se você canta aqui em cima que você é santo, que você é puro e você mente, que você faz um monte de coisa, que você vê filme pornográfico, que você vê um monte de coisa que te leva a pecar, você se faz mentiroso, pecador diante do Senhor. E cuidado, hein? Olha, agora que a gente tem um pastor aqui, que ele ora por esse grupo aqui. Cuidado, hein? Porque os levitas é aqueles que traz a presença do Senhor. E quando não está a engrenagem, como o Espírito Santo quer, né, começa a se quebrar, cheia de pecado, falta de compromisso, fala mal da vida do pastor, fala mal do seu líder, seu pastor, do pastor Marcos, começa a falar mal, já entrou outras coisas no seu coração, que não é a presença de Deus, e Deus faz, Ele não precisa tirar não. Pastor Marcos não precisa tirar, não. O próprio Deus tira. O próprio Deus tira. Tira ou não tira, pastor? Tira, viu? Então, cante e viva a verdade da palavra de Deus. Porque tudo que é cantado aqui, querido, sabe de onde é tirado? Da palavra. Quando uma pessoa se é compositora, né, e tem a sua vida entregue a Jesus, e ela começa a ter canções vindas do céu. Porque é vinda do céu, querido, isso. É um presente. Quem tem esse dom, deixa eu te falar uma coisa para você. É um presente de Deus para a sua vida, ser um compositor diante do Senhor. Porque vai ser louvores que vão curar, que vão libertar, que vão salvar. Que vai fazer você ir até o céu de alegria e voltar à terra. Não é, pastor, é uma verdade que eu estou falando? Mas vem daqui, queridos. Ninguém fala assim, eu já acordei e fiz um louvor, sozinha. Não. Teve a presença de Deus, teve uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida com compromisso com a obra do Senhor. E o Senhor deu esses presentes. Hoje eu estava vendo nem me lembro o quê. E aí eu vi uma mensagem da Ana Paula Valadão. Acho que 17 anos, eu não me lembro, do Preciso de Ti. Porque sempre os DVDs dela é gravado no mês de julho. Então, praticamente, desde o dia 9, está sendo uma data de aniversário de das gravações dela. E eu falei, cara, Preciso de Ti, já tem 17 anos. E continua ainda fazendo nós chorar. Jesus lindo! Quando você canta, preciso, não tem a voz bonita, preciso de Ti. E aí você entende que o Espírito Santo começa a mover dentro de você, porque você está declarando que você precisa dele. E aí ela fala assim, olha, eu entreguei a minha vida muito jovem, muito imatura, mas hoje eu entendo tudo que Jesus queria na minha vida, e se eu sou o que eu sou porque Ele quis que eu sou essa pessoa hoje. É verdade, jovem. Para de desperdiçar a sua vida com besteira. Seja liberto pela cruz. Faça algo para Jesus, que Ele vai te colocar em lugares altos e lugares grandes. Hoje você vê ela morando em outro país. Hoje você vê ela não sei com quantos CDs, mas olha a vida dela lá atrás. Ela não teve uma adolescência na rua, no mundo. Ela teve uma adolescência entregue aos pés do rei. E Deus faz isso. E Deus faz isso, queridos. Jovens, faz isso, seja liberto. Entregue a sua vida para Jesus verdadeiramente, para Ele fazer coisas grandes em você. Aleluias, vamos correr. O profeta Isaías disse, portanto, o meu povo será levado a cativo por falta de entendimento. Queridos, quando nós entendemos, né, a palavra de Deus, se eu não tenho entendimento dela, eu vou perecer. Eu vou morrer dentro da igreja. Eu vou morrer dura, com falta de perdão no meu coração. Eu vou morrer sendo uma pessoa ignorante, ogra.
Mas quando eu tenho o Senhor na minha vida, e eu entendo que Isaías diz aqui, que o povo, né, ele estava cativo. Por quê? Não tinha o entendimento da palavra. Mas quando eu tenho o entendimento da palavra, eu sou liberta pela cruz. E sou restaurada pela cruz. Aleluias. Então nós temos que ter esse entendimento. Que esse momento que, lá no livro de Isaías, o povo estava vivendo uma falta de Deus, uma falta de buscar a Deus, uma falta de consagração, de renúncia. Porque, queridos, é difícil. O pastor um dia falou assim, o que é mais fácil, o Velho Testamento ou o Novo? Se a gente olhar, eu ainda errei aqui, né? Depois que o pastor, falei, é verdade. Isso é uma verdade. O velho, olho por olho, dente por dente. Ah, meu Deus. Então já vou ser fulminada, porque se fosse o Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, então, olhando assim, parece ser mais difícil, né? Mas o Novo é mais difícil. Porque Jesus diz, né, que se eu pecar em pensamento de trair meu esposo, eu já estou lascada. Se eu não pedir perdão para Jesus, eu vou trair meu marido. Eu já estou lascada já. Porque a Bíblia diz que só no meu pensar no Novo Testamento. Então, por isso que nós temos que estar revestida com o capacete da salvação. Porque, queridos, o diabo coloca mentiras em nossas vidas. Para que nós possamos pecar na nossa mente. E quando entra na nossa mente, desce para o coração, acabou. Aí você peca. Então, às vezes, você está pensando, estou pensando em fazer, mas eu não estou pecando. Mas cuidado, porque ele pode descer no coração. Nessa hora você tem que falar, misericórdia, Jesus. Queima todos esses pensamentos da minha mente, em nome de Jesus. Coloca o capacete da salvação aqui, Senhor. Para que eu não venha pecar, para que esse pecado não desça ao meu coração. E é uma verdade. Então, a falta de entendimento. Quando eu tenho o entendimento da palavra, eu já logo me arrependo. Tenho entendimento da palavra. Pensei em pecar, já me arrependo. Aleluia, deixa eu correr, Jesus. Lá em Efésios 1:3 diz, bendito Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual, nos lugares celestes em Cristo Jesus. Então o texto está claro que Deus nos abençoou com toda a bênção. E aí eu fico pensando assim, né? Como boa parte dos crentes, 50%, será que tem essa bênção? 50% dos crentes tem isso aqui. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Será que 50% desta igreja ou da igreja de Cristo no mundo consegue entender esse texto? Então, queridos, o problema é que provavelmente não. Porque o apóstolo, né, Paulo diz que as bênçãos estão nos lugares celestiais. E é necessário que aprendamos que é por luta. Mas não é uma luta física. É constante do meu eu. Porque eu preciso me esforçar para orar. Eu preciso me esforçar para estar aqui na igreja. Eu preciso me esforçar para ler a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar para ser liberto, me vigiar. Sabe assim? Espírito Santo, me ajuda na hora que eu for algo que não vai te agradar, que não vai te glorificar. Aquilo que está dentro de você. Ah, mas o que, pastor? Tem tanta coisa. Tem arrogância, tem orgulho, tem soberba, tem mentira, tem vaidade, tem falta de perdão. Tem tanta coisa. Aí ele acende aquela luzinha. Então você... Então, queridos, é assim, assim, assim.
É assim, porque é o entendimento. Se você ficar como aquele povo que Isaías diz, perece porque falta o entendimento, você não vai ser liberto. Você não vai ter a sua bênção. Eu preciso entender que dentro da palavra de Deus, para transformar o que é nossos lugares celestiais para o mundo material, crente pode ficar endemoniado? Isso eu pergunto sempre no encontro com Deus, na área que eu ministro, que é libertação. Sim ou não? Crente pode ficar endemoniado? Todo mundo tem medo de responder. Som. Cris, deixa eu falar uma coisa para você. Libertação não é expulsar demônio. As pessoas têm essa diferença. Libertação é se eu tenho que ser liberto de coisas que me afastam de Deus. Não é expulsar demônio. Você sabia disso? Libertação não tem nada a ver com expulsar demônio. Daqui a pouco vai vir aqui na frente, aí vai cair todo mundo. Não. Olha, é você com Deus que precisa ser liberto. Eu com o Senhor. Libertação, querida, é individual. Eu com Deus. Então tem crente que fica endemoniado? Existe alguns teólogos que diz que não. Não tira a razão deles. Eles estão baseados na Bíblia. Tem outros que dizem que sim. E eu vou dizer que sim. Porque é um assunto bem polêmico esse, né? Então, assim, o que é endemoniado? É quando uma pessoa, né, é possuída pelo demônio. Então, a pessoa pensa assim, eu ficar endemoniada, sou crente, cair lá na frente, ser possessa, não é isso, querido. Endemoniado é uma palavra muito forte, eu sei. Eu sei que endemoniado é uma palavra forte. Mas, diga aí, quando uma pessoa se ira, ela está o quê? Cheia de Deus? Fala pra mim. Ela está lá querendo morder o cachorro. De raiva, de ódio. Ela está cheia de Deus, querida? Ela está cheia do demônio dela. De ódio, de raiva. Então isso dá uma brecha para mim ficar endemoniada. Ah, vamos lá. Demônio atua na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, no corpo físico? Sim, ele trabalha dessa forma, Satanás. Ele trabalha na minha mente, ele trabalha nas minhas emoções, ele trabalha no meu corpo físico, visando o quê? Para que eu seja destruída. Porque Satanás quer que eu seja destruída. Porque ele veio para me destruir. Mas Jesus, ele veio para me restaurar. Essa convicção que eu tenho que ter, né? As pessoas endemoniadas são irritantes, nervosas, pois elas atuam diretamente no sistema nervoso. Na visão de Rick, que é um autor aí de um livro, ele vê os demônios montados nas costas de crente, fazendo de cavalo. É um livro de batalha, Batalha Final, o livro que chama. Não vai muito longe essa verdade. Até mesmo a expressão usada pela onde os bandistas, né? Que fala que o fulano lá é o cavalo dele. Você vê? Tá vendo? É um mundo espiritual que nós não enxergamos, mas ele atua. Eles atuam nesse mundo, né? Então, quando o camarada lá do centro lá bate os tambor, aí ele fala assim que a pessoa é o cavalo. E ele vai, né, subir nas costas dele e fazer as coisas que tem que fazer. E é uma verdade, querido. Então, assim, muita gente, às vezes, né, dá uma legalidade para Satanás e acaba ficando endemoniado. Fica endemoniado quando perde a razão, no ódio, na inveja, na calúnia. Esse pecado ninguém vê, porque está dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos ser libertos. Na fofoca, na amargura, no orgulho, na ambição, na traição.
tantos outros sentimentos negativos, né, que Satanás envia. Hoje, queridos, existe a doença do século, que se chama depressão, onde Satanás trabalha na mente, na alma das pessoas, a levar ela ao quê? A uma escuridão, a um desejo de morte. Não tem vontade de nada. Por quê? Porque ele trabalha na mente, ele trabalha na alma da pessoa quando dá vazão a ele. E ele começa a destruir as pessoas dessa forma. Ou por falta de perdão, ou por um vacilo. E olha que a falta de perdão, querido, nos leva... Olha, a falta de perdão é um mal que nos aprisiona dentro de nós, que nos faz ficar amarga, nos faz ferir as pessoas de uma tal forma. E ferir as pessoas, a falta de perdão é o seguinte, te leva a ter um câncer. Tem pessoas que morrem com câncer por falta de perdão. E tem pessoas que elas são tão cruéis com a falta de perdão, que ela pega tudo aquilo que ela tem de mágoa e vai como uma flecha na sua alma. E te traz tristeza, dor, de tanta falta de perdão no coração dela, falta de amor, porque a falta de perdão é um bloqueio. Sabe a bexiga? Vamos para algo bem mais prático. Pega uma bexiga e joga água. Nós conseguimos encher essa bexiga jogando a água por fora dela, cheia? Escorre. É a mesma coisa uma pessoa que não consegue liberar o perdão no mundo espiritual. Nada de Deus consegue penetrar dentro dela. O amor, a graça, a esperança do Senhor, a libertação, a cura, a restauração, o que é de bom de Jesus não consegue entrar dentro dessa pessoa, porque ela está fria, ela está com uma casca. E precisa ser liberto, queridos. E isso é pecados que eu não vejo. Talvez a pessoa está aqui sorrindo, cantando, dançando, e dentro dela, só Deus sabe como está. Está presa às coisas de Satanás, a destruição de Satanás dentro dela, a tristeza, ao ódio, a falta de amor. Vocês estão entendendo, queridos? A primeira libertação que Deus quer fazer é dentro de nós mesmos. Pela cruz. É eu com Jesus. Senhor, eu preciso ser liberta. Eu preciso ter mais do teu amor, mais da tua graça. Menos de mim, mais do Senhor. Sentimentos e atitude negativa, né? Que não são enviados por Deus. É como se o reino do Espírito abrisse uma porta e dissesse ao diabo: entra, a casa é toda sua. Então, quando eu tenho tudo isso, é como se eu dissesse assim: olha, aqui não tem espaço para o Espírito Santo. Aqui tem espaço para Satanás e seus demônios, e sua sujeira, sua imundícia, sua dor, a sua destruição. É difícil, querido, reconhecer. Reconhecer que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Eu preciso do meu pastor, eu preciso do meu discipulador, eu preciso do meu líder. Líder, você precisa ser mais amoroso. Você precisa olhar para os seus liderados como Jesus olha. Como Jesus olha? Olhar de compaixão, de amor. Aleluia. O que determina a necessidade da libertação? Para sabermos que determina a necessidade de passarmos por um processo de libertação, devemos considerar as seguintes questões. Identificar através do discernimento de Deus. Pessoas que vivem
do espiritismo ou qualquer outra seita, pessoas que tiveram e têm envolvimento com sexo ilícito, persistência de liberada da prática de um determinado pecado, compulsão, trauma, complexo, vítimas de macumbaria, pessoas que mexeram com ancestrais, envolvimento com pecado, demônios, crianças e pessoas que voluntariamente ou involuntariamente foram incorporadas pelo espírito e pessoas que possuem um grande número de sintomas de depressão, desejo de morte, orgulho, de promiscuidade, individualismo, julgamento, injustiça, inveja, traição, acusação, fofoca, calúnia, crítica, rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão, cobiça, depressão, mentira, avareza, inquietação, nervosismo, incredulidade, angústia, gula, glutonaria, sexo ilícito, sede de vingança. Queridos, nós precisamos ser libertos. Eu preciso determinar diante de Deus essa libertação na minha vida. Amém? Com essa campanha, que você possa e que pode te ajudar a ser liberto. A primeira libertação acontece em nós. O nosso objetivo é juntamente sermos um canal de bênção, de orientação, de pessoas para ajudar a ser liberta do cativo que encontramos. É fundamental que você tenha plena consciência. Consciência, a atitude que você deve antes da sua conversão ou que você tenha conseguido se libertar delas, mesmo após a conversão. Então, dentro de tudo aquilo que eu falei, se eu me envolvi em macumba, li minha mão, lá o cara leu minha mão, mapa astral, eu fui involuntariamente. O que é involuntariamente? Quando a mãe leva a criança num centro de macumba, na benzedeira, isso tudo é falado mais no encontro, que é mais profundo, né? Ou na próxima, que vai ser libertação mesmo. Isso é uma introdução para o Espírito Santo começar a trabalhar no seu coração, na sua mente, aquilo que ainda te aprisiona. Então, isso é um pontapé daquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Amém? Então, se eu fui involuntariamente, ou porque eu fui com os meus próprios pés e as minhas vontades, então eu preciso ser liberta em nome de Jesus. Conseguir livrar, né, delas após cada conversão. Então, assim, mas eu me converti. Tudo bem, aceitei Jesus. Porém, teve coisas que, não tem nada a ver, sabe? O pecado que não tem nada a ver. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Para ficar bem mais fácil. Eu trabalhava com uma médica, trabalhei anos com essa médica, que ela era bruxa. Bruxa de verdade. Não essas bruxas falsas que tem por aí. Era bruxa de verdade. E aí, você vai, como a gente está estudando, né? Lá, o caráter. Você vai, aquilo vira um convívio seu, né? Então, assim, você vai acreditando tudo que eles vão falando, você vai acreditando. A sofisma de Satanás. E você vai acreditando. E ela, realmente, ela era uma médica, ela é muito boa. Ela é formada no Hospital das Clínicas. E aí, um dia, ela chegou e falou assim, eu não quero mais fazer mal para as pessoas. Eu não quero dar um remédio para o estômago e ela ficar mal disso. Eu não quero dar um remédio para dor, não sei aonde, ela fica com o estômago ruim. Aí ela foi fazer medicina oriental. Lá não sei da onde, um mestre não sei da onde. E ela começou a trabalhar com medicinas naturais, para você entender o ponto de partida da onde ela chegou. Ela era uma médica comum.
E aí ela conheceu o tal do mestre. E esse mestre levou ela para feitiçaria. E ela, dentro com a ciência que ela tem, que Deus deu para ela, né, de ser uma boa médica, e olhar as pessoas, porque isso para mim é um olhar de compaixão, né, pastor? Não quero fazer mal dando essa medicação, eu vou atrás de outra coisa. Só que esse homem levou ela a isso. E aí ela tinha a clínica dela e eu trabalhei mais de 10 anos com ela. E aí você vai trazendo um monte de coisa, né? Tanto é que quando eu me converti, era tanta bruxa, gente, tanta bruxa. Vocês não têm ideia. Era um saco preto, cheio. Aí eu falei pro Anderson, quando eu me converti, fiz assim. Falei, Anderson, dá um jeito nisso. Aí ele, pode deixar, mãe, que eu vou dar com meus amigos. Ele amarrou o saco, cada poste que ele ia, ele falava assim, em nome de Jesus, pá! Em nome de Jesus, pá! Até chegar onde que ia o negócio. Chegou tudo aí, eu falei assim, pô, o que você fez com os negócios? Você deu pra alguém? Tinha anjinho, não sei o que. Ele falou assim, não, mãe, o que não... Isso, ele tinha o quê? Uns 11 anos, Viane? O que não serve pra senhora, não serve pra ninguém. Eu quebrei tudo no poste. E eu não tinha um entendimento. Eu aceitei Jesus, mas pra mim aquelas buchinhas eram tão bonitinhas. Tava fazendo mó legal na minha estante, entendeu? Mas um dia eu falei assim, Deus, que assim, queridos, quando eu me converti, eu tomava cerveja com meu esposo e tal. E nós fizemos a oração assim, Deus, eu não quero que o pastor chegue assim, você não pode tomar cerveja. O Senhor vai ter que me convencer. Queridos, e foi natural. Quando nós fizemos essa oração, passou. Porque quem me convence não é o pastor, não é o seu líder, é o Espírito Santo. E aí... eu falei assim, Deus, não tem nada a ver que esse povo está falando na igreja. Tão bonitinho esses anjinhos. Eu tinha muito mais anjo, né, Viane, do que bruxa. Muito anjo, porque eu gostava mais dos anjos. E eu falei assim, eles são tão bonitinhos, tem cara de anjinho mesmo. Olha esse que fofinho. Ai, não quero quebrar ele, não quero jogar fora. E eu falei assim, tá bom, Ná. Falou que isso aqui é a boca de Deus, então vamos lá. E eu tinha aceitado Jesus. Aí eu falei assim, Senhor... se isso aqui não for, não te agrada, fala comigo, Deus. E Deus falou, querido. No outro dia eu peguei o saco preto e tirei tudo. Entendeu? Então, assim, pra mim, nada a ver. Talvez você tenha algo na sua casa, nada a ver. Mas talvez isso te prenda no mundo espiritual e você precisa ser liberto. Amém? Entenderam? E aí tinha um camarada também que apareceu naquela clínica, porque você imagina, né? É um imã. Vai puxando astrólogo, alemão, faz não sei o que. É um imã, né? Aí o camarada chegou e falou assim... e cobrava caríssimo, querido. Deixa eu correr. E eu falei, não, eu não vou pagar esse cara para ler minha mão, não, nem a pau. Eu não sei quanto que ele cobrava, sei que era caro. Eu falei, não. Aí tinha uma astróloga lá, Angelina. Ela falou assim, que nada, Ritinha. Ele vai ler sua mão de graça. Eu falei assim, vai nada, olha a cara do cara. E o cara chegou para mim e falou assim, quer que eu leia a sua mão? Eu falei, oi? E eu deixei o cara ler a mão, né? Aí ele falou um monte de bobeira que eu já não lembro mais nada, porque Jesus me libertou. Então, graças a Deus, eu não lembro, porque o que Deus tem para mim está aqui. As promessas dele. Amém? Então, assim, quando eu fui para o encontro, eu tive que colocar isso diante de Deus. Tá entendendo? Eu tinha algo ligado com Satanás. Um homem leu minha mão. Isso não é de Deus. Então eu tive que falar, Senhor, me perdoa, porque um dia eu deixei um homem ler minha mão. Me perdoa, porque um dia eu fui no centro. Me perdoa, porque um dia uma pessoa fez o meu mapa astral. E eu sou liberto pela cruz. Então, isso aqui é para te ajudar a lembrar você do que você precisa ser liberto. Amém? Pedir para o louvor estar subindo. Aleluia, Jesus. Eu preciso entender que Jesus é a verdade, a palavra que vai me libertar, querido. Eu preciso entender que existem coisas profundas na minha vida que eu preciso ser liberta. Aleluia. Nós precisamos entender que Satanás quer colocar nós em um abismo, mas Jesus quer nos colocar em lugares altos. Jesus quer nos libertar. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Tenha plena certeza que Deus vai olhar
a intenção sincera do seu coração nessa campanha? Qual a intenção do seu coração? É ser liberto? É ser próspero? É ser uma pessoa cheia da luz do Espírito Santo? Então Jesus conhece a intenção do seu coração. Que Deus possa direcionar você. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Talvez o seu esfriamento espiritual, você está nesse estado porque algo aconteceu e você foi se deixando levar. Mas se arrependa diante do Senhor. Fala: Deus, lembra, traz a minha memória aonde eu caí diante de Ti. Eu quero me arrepender. Eu quero me colocar diante de Ti. Eu quero ser liberto. Eu quero que a minha célula prospere. Eu quero ser um líder de potencial, cheio da Tua presença, onde as pessoas possam me ver e ver que o Senhor fez uma grande obra na minha vida de libertação. E assim elas vão querer a Ti, Deus. Aleluias. Durante essa campanha, querido, você tem que jejuar, você tem que orar, pedir que o Senhor venha te convencer de toda a obra que te faz ficar aprisionado no mundo espiritual. Fica de pé, igreja, que nós vamos cantar e depois nós vamos orar.